Olá, tudo bem? Neste vídeo damos continuidade ao estudo do capítulo 5 do Evangelho de João. No início deste capítulo, Jesus curou um homem enfermo no tanque de Betesda. Jesus disse ao homem: "Levanta-te, toma o teu leito e anda." E o homem obedeceu. Como era sábado e era proibido qualquer trabalho no sábado, inclusive carregar o próprio leito, os judeus indignaram-se com Jesus. E isso nos proporcionou um importante discurso de Jesus que nós vamos analisar agora. Versículos 17 e 18. E Jesus lhes respondeu: "Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também." Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. A expressão Filho de Deus era usada normalmente, mas os judeus consideravam Deus como absolutamente transcendente, exterior. Jesus vem nos ensinar que somos filhos de Deus no sentido de frutos de Deus, produtos de Deus, participantes da sua natureza divina. Isso a maior parte dos cristãos não entendeu até agora, embora o texto fale por si mesmo. 1500 anos de dogmas e bibliolatria condicionaram as suas mentes. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. O Filho não faz nada de si mesmo. É isso que Jesus nos ensina na parábola do servo inútil, lá no Evangelho de Lucas. Todo o mal que fazemos é fruto da nossa ignorância, é oposição a Deus. A palavra diabo quer dizer opositor. Somos diabólicos sempre que andamos na contramão de Deus. Todo o bem que fazemos não é mérito nosso, é Deus manifestando-se através de nós. Quando plantamos uma flor, ou quando uma criança sorri para alguém, isso é manifestação de Deus em nós. Ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Quando Jesus disse essas palavras, nenhum daqueles homens imaginava que um dia chegaríamos onde chegamos. As obras de Deus são manifestadas cada vez mais intensamente. Com as descobertas da ciência, a tecnologia, a percepção que nós temos hoje do espaço infinito. No tempo de Jesus pensavam que o mundo girava em torno da Terra, que o Sol, a Lua e as estrelas cumpriam papéis em função da Terra. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. O Pai ressuscita os mortos. A palavra traduzida como ressuscita é egire, a mesma palavra que Jesus disse ao homem no tanque: levanta-te. O Pai levanta os mortos. Isso tanto se refere aos que desencarnam e voltam para o plano astral, quanto para os que fazem o caminho inverso, ou seja, reencarnam. E se refere também aos espiritualmente mortos, que é o caso aqui. O contexto é o homem enfermo que foi curado. Este homem não estava fisicamente morto, mas estava espiritualmente morto e levantou da morte para a vida. O Pai ressuscita os mortos e os vivifica. Assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Vivifica é a tradução de zopoiei, que literalmente quer dizer faz viver ou produz vida. Quando fazemos a vontade de Deus, nós somos co-criadores com Deus. Produzimos vida onde não havia vida, mas isso não é mérito nosso. Somos apenas instrumentos de Deus, o Senhor da vida. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Aqui não tem nada a ver com julgamento. Julga é aqui uma má tradução do verbo crinô, que quer dizer separar, escolher, distinguir. Da raiz desse verbo derivam as palavras critério e crivo, quando nós falamos em usar o crivo da razão. Esse julgamento, então, é uma seleção natural baseada no critério da lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. Da maneira como está traduzido aqui, a contradição é gritante, porque aqui diz que o Pai deu todo o juízo ao Filho, mas no capítulo 12, versículo 47, Jesus diz: "Eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo."
Então não se trata de juízo, mas de uma escolha, de uma separação. E o caráter dessa escolha, desta separação, desta distinção natural, é explicado no capítulo 3, versículo 36. Aquele que é fiel às leis de Deus que estão gravadas em nossa consciência, tem a vida plena, a vida em Deus. Mas aquele que desobedece às leis de Deus não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. A palavra grega traduzida como ira é orge, que significa uma agitação interior que expande a alma. É uma inquietação, uma permanente insatisfação íntima. Da palavra grega orge, temos a palavra orgasmo, que é justamente a satisfação da inquietação interior. A nossa consciência, que é onde estão gravadas as leis de Deus, fica num estado de permanente agitação, inquietação, por estar desobedecendo aquilo que ela sabe ser correto. Se trocarmos neste versículo 22, julga por escolhe, o entendimento fica mais fácil. O Pai não escolhe ninguém, mas deu toda a escolha ao Filho. Deus, ao criar o universo, criou as suas leis perfeitas e imutáveis. Deus não escolhe ninguém, todos estão submetidos à mesma lei que é única, mas deu toda a escolha ao Filho. O Filho do Pai somos nós. Nós não dizemos Pai nosso que estais nos céus? E nós recebemos do Pai toda a escolha, a capacidade de escolha, o livre-arbítrio, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Todos somos filhos. Jesus nos representa como um irmão mais velho e incalculavelmente mais experiente. Mas todos somos filhos. Temos que honrarmos-nos uns aos outros. Se não nos honrarmos uns aos outros, não há como honrar a Deus. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Quem ouve a minha palavra, palavra é a tradução de Logos. Este evangelho começa dizendo, no princípio era o Logos, quase sempre traduzido como verbo, mas a palavra é Logos. Jesus diz aqui, quem ouve a minha palavra, ou melhor, quem ouve o meu Logos. Ouvir é estar receptivo, é deixar-se penetrar pelo som. Quem é receptivo ao Logos, que manifesta-se plenamente em Jesus, e quem é fiel a Deus, quem vive em harmonia com Deus, tem a vida eterna. Vida eterna é uma qualidade de vida, não é viver para sempre. Falamos sobre vida eterna no vídeo número 5. Vida eterna neste evangelho é o equivalente ao reino de Deus. É o predomínio do Espírito sobre a matéria. Quem ouve o Logos, ou palavra, não passará da morte para a vida por seleção, não passará por um crivo. Ele já foi automaticamente transladado da morte espiritual para a vida plena. Vem a hora, e agora é, na verdade, vem uma hora, pois não há artigo definindo a hora. Vem uma hora, que é diferente para todos, pois cada um tem o seu tempo, mas esse tempo está subordinado à nossa vontade. Por isso Jesus diz, agora é. No meio espírita é comum dizer que cada um tem o seu tempo. É claro que todos estão em estágios evolutivos ligeiramente diferentes, mas isso é muitas vezes usado como desculpa para suas fraquezas de caráter. Quem decide quando é a hora somos nós. Alguns têm mais preparo, outros menos, mas não podemos nos apoiar em muletas desculpistas e adiarmos indefinidamente a nossa evolução. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Ter a vida em si mesmo. Somos imortais, temos vida para sempre. E temos a vida plena em Deus, chamada neste evangelho de vida eterna, dentro de nós, em nosso íntimo, competindo a nós mesmos o seu desvelamento. O poder de exercer o juízo é melhor traduzido como o poder de fazer escolhas, que é o livre-arbítrio.
A expressão filho do homem aqui não tem aquele mesmo sentido que nós encontramos nos outros evangelhos, os evangelhos sinóticos. Nos evangelhos sinóticos, o filho do homem, a expressão filho do homem, embora se refira algumas vezes diretamente a Jesus, designa o homem no seu próximo estágio evolutivo, o homem em que já predomina o espírito sobre a matéria. A expressão filho de é um hebraísmo que designa a qualidade da palavra que segue a essa expressão. Filho do homem aqui é o fruto do homem, o resultado do homem. A palavra traduzida como poder é exousia, que é a delegação de poder, o poder concedido. Deus delega o poder de acordo com o nível de adiantamento espiritual de cada um. Quanto mais adiantado, maior é o grau de liberdade do espírito. A melhor tradução, então, é: Deus lhe concedeu o poder de fazer escolhas, porque o poder de escolha é resultado da natureza humana. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Não podemos pensar que Jesus esteja se referindo aqui aos mortos levantarem do túmulo, como num filme de terror. Toda a referência é aos espiritualmente mortos. Se levarmos esta afirmação ao pé da letra, porque ele fala em sepulcro, temos que levar ao pé da letra também o resto. Temos que imaginar o Filho de Deus explodindo seus pulmões de tanto gritar e os mortos ouvindo no cemitério se levantando. Noutra ocasião, Jesus diz: deixe os mortos enterrar seus mortos. É claro que ele não está se referindo a um defunto enterrar outro defunto. Ele fala dos espiritualmente mortos. Sepulcro é a tradução da palavra grega mnemeios, que quer dizer memorial. Cada espírito é um memorial de Deus, é um lembrete de que existe Deus. Só que muitos estão esquecidos da sua verdadeira natureza. Mas Jesus diz que vem a hora em que todos ouvirão a voz do Filho de Deus, ou seja, todos serão receptivos ao seu Cristo interno, ouvirão a voz do Cristo lhes chamando. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Ressurreição da condenação é para matar. Aqui a palavra traduzida como ressurreição não é mais egiró, como das outras vezes. A palavra grega é anástasis, formada pelo prefixo aná, que quer dizer de novo, novamente, e histami, que se refere a estado, ficar de pé, firme, estabelecido. Anástasis é voltar ao seu estado anterior, ou seja, restaurar. Os que estavam espiritualmente mortos ouviram a voz do Cristo e saíram para a restauração da vida em Deus, da vida plena. Os que praticaram coisas vulgares, faulos quer dizer coisa vulgar, coisa sem valor, sem importância, não necessariamente o mal. Os que praticaram coisas vulgares, ligadas apenas a questões materiais, saíram para a restauração da escolha, ou seja, a possibilidade de fazer novas escolhas depois de ter ficado parcialmente preso ao resultado de suas escolhas equivocadas do passado. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Como ouço, assim julgo. Ouvir é estar receptivo. Jesus é pura manifestação de Deus. Conforme recebe de Deus, conforme Deus o preenche, assim ele escolhe. Escolhe, não julga. E a minha escolha é justa, porque se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus está fazendo uma pergunta. Se ele estivesse afirmando isso, estaria se contradizendo. Pois no capítulo 8, versículos 13, 14 e 18, ele afirma o contrário. Disseram-lhe, pois, os fariseus: tu testificas de ti mesmo, e o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Isso é o que está escrito no capítulo 8. No capítulo 5, que nós estamos estudando, Jesus continua dizendo isso mesmo. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Jesus está se referindo ao testemunho do Pai.
A própria manifestação de Deus através de Jesus é o testemunho de Deus. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Vimos que os fariseus mandaram inquirir João no vídeo número 2. Se mandaram inquirir João, é porque davam importância a ele, logo deveriam aceitar o seu testemunho. Embora seja Jesus quem esteja falando, não se trata apenas do testemunho de Jesus, do homem Jesus. Jesus está falando do Cristo, a manifestação de Deus em nós. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto para que vos salveis. Salvar não é ir para o céu. Salvar é livrar dos perigos, conservar com saúde, proteger. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. João, nesta época, estava preso por ordem de Herodes, e logo seria executado. Ele era a candeia. Candeia era a lâmpada da época. Vimos no vídeo de número 5 que João se comparou com o amigo do noivo. Uma das funções do amigo do noivo, uma espécie de padrinho de casamento, era iluminar o caminho do noivo com uma lâmpada. João foi o precursor de Jesus e iluminou o caminho de Jesus até Jesus iniciar a sua missão. João fez muito sucesso, chamou a atenção de muita gente. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Aqui, qualquer pessoa de bom senso há de reconhecer que Jesus não está se referindo a ele mesmo. Jesus está se referindo ao Cristo, que é Deus em nós. Se estivesse falando de si como homem, a que obras estaria se referindo? As curas que ele promoveu? Todos os dias alguém é curado por um outro alguém por meios aparentemente inexplicáveis. Inúmeras pessoas se notabilizaram por promover curas. Faça uma pesquisa no Google agora e você vai ver que há pessoas curando no Brasil. Não pode ser a estas obras que Jesus se refere. Ou foi transformar água em vinho. Já estudamos essa grandiosa lição de Jesus, grandiosa como lição. Mas que valor prático teria isso para nós? As obras que o Cristo faz estão visíveis em todo o universo. O Cristo, ou Logos, ou Verbo, ou o Filho, é Deus manifestado. É a manifestação de Deus no mundo sensível. É o princípio ordenador do mundo. Se Jesus estivesse falando dele como ser, como pessoa, isso seria até feio. Eu tenho um testemunho maior do que o de João. Imagina se eu vou dar uma palestra e me refiro ao palestrante anterior. Esse palestrante alegrou vocês um pouco, mas a minha palestra é a maior. Os discursos de Jesus tão presentes no Evangelho de João são em nome do Cristo. O que ele diz dele é válido potencialmente para todos nós, para toda a humanidade. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Nunca ouvistes a sua voz. As leis de Deus estão gravadas em nossa consciência. Ouvir a voz de Deus é ouvir a voz da consciência. Nem vistes o seu parecer. Os que não ouvem a voz da consciência não percebem a forma de Deus na criação. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. A sua palavra não permanece em vós. O Logos de Deus não permanece neles. Por quê? Porque naquele que ele enviou não credes vós. Ou vós não credes. Já vimos que não se trata de crer, mas de aderir, entrar em harmonia, sintonizar. Nossa mente é emissora e receptora de pensamentos, sentimentos e energias. Quando sintonizamos com Jesus, entramos em harmonia com Deus. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Jesus os está acusando de pensarem que a vida eterna está nas Escrituras. Isso é assim até hoje. O que os fundamentalistas fazem se não adorar um livro? Muitos ainda pensam que a salvação está num livro velho fedendo a sovaco. A palavra traduzida como cuidais é dokeite. Indicativo presente na voz ativa, segunda pessoa do plural do verbo dokel, que tem como substantivo doxa, que é quase sempre traduzido como glória. Vemos aqui que dokel se refere à opinião. Vós cuidais ter nas Escrituras a vida eterna. Vós sois de opinião de que tendes nas Escrituras a vida eterna.
e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. As Escrituras não oferecem a vida eterna, mas testificam da vida eterna ou vida plena que está no Cristo. Eu não recebo glória dos homens. Olha a contradição. Se doxa aqui deve ser traduzido como glória, e se Jesus é Deus, como muitos pensam, dizer glória a Deus é desobedecer a Jesus. Quando um crente diz glória a Deus, ele estaria desobedecendo a Jesus, porque eles dizem que Jesus é Deus, e Jesus disse aqui que não recebe glória dos homens. A tradução correta aqui, como em muitas outras vezes, não é glória. Agora há pouco Jesus falou de opinião, dizendo: vós sois de opinião de que tendes nas Escrituras a vida eterna. Agora ele está dizendo: eu não aceito opinião dos homens. O verbo lambano pode ser traduzido como recebo ou como aceito. Jesus não aceita a opinião dos homens, pois ele é um espírito plenamente cristificado. Só se importa com a opinião de Deus. Mas bem vos conheço que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra uns dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Recebendo honra uns dos outros. Aqui parece que Jesus está criticando a honra. Lá no versículo 23 diz: para que todos honrem o Filho, como honrem o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E eu comentei lá que todos somos filhos. Temos que honrarmos-nos uns aos outros. Se não nos honrarmos uns aos outros, não há como honrar a Deus. Será que o que eu disse lá é contrário ao que Jesus está dizendo agora? Não. Lá no versículo 23, a palavra traduzida como honra é timê, que quer dizer exatamente honra, preço. Aqui no versículo 44, não se trata de timê, mas de doxa. A mesma palavra que gostam de traduzir como glória e que aqui, no versículo 44, assim como no versículo 41, que lemos há pouco, se refere à opinião. No versículo 41, Jesus diz que não aceita a opinião dos homens. Agora ele está dizendo: como podeis vós crer, aceitando a opinião uns dos outros, e não aceitais a opinião que vem do único Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Novamente a palavra doxa, não cuideis. Na verdade, não opineis, não formeis a opinião. Porque se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Eles adoravam um livro, mas não compreenderam o que o livro tinha para lhes dizer. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Certamente não acreditariam nas palavras faladas por Jesus. Se não estão escritas, como acreditar? Ou mesmo que estivessem escritas, se não estavam escritas ao pé da letra, como acreditar? Essa abordagem de Jesus é muito atual. A bibliolatria está maior do que nunca. Podemos falar a respeito do que está escrito de acordo com os conhecimentos de que nós dispomos hoje, mas se não está escrito ao pé da letra. Continue me acompanhando neste estudo, muita força e paz para você. Você já se inscreveu no meu canal? Aqui embaixo há o campo para você se inscrever. Se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe este vídeo nas redes sociais para que mais pessoas possam assistir. Obrigado.